Fala pessoal, nesta aula eu quero mostrar a vocês um dos principais erros que acontecem quando nós temos uma função do tipo proc_v. E esse erro acontece quando nós temos um dado procurado em não conformidade. E o que seria isso? Seria um dado que está escrito aqui de uma forma diferente da que nós temos na nossa base de dados. Vamos exemplificar aqui então? Tenho aqui a função proc_v, vou colocar proc_v, e aí eu tenho que inserir o meu argumento valor procurado. Esse argumento valor procurado é esse dado aqui, da célula J9, ponto e vírgula, tenho que colocar a matriz tabela, que é essa daqui, ponto e vírgula, tenho que colocar o número índice coluna, eu vou pegar essa coluna aqui, que está no campo da célula M11, ponto e vírgula, e vou colocar correspondência exata. Fecho parênteses e aperto Enter. Nesse caso, nós temos um erro do tipo n/d, e esse erro aconteceu aqui porque dentro do nosso argumento valor procurado, nós temos um hífen separando os valores numéricos. Se a gente consultar aqui na nossa base de dados, os códigos não possuem esse hífen, e é por isso que o erro acontece. Beleza? Contextualizado aí o nosso problema, eu quero mostrar a vocês 3 tipos de soluções para ele. Vamos descer aqui, e as possíveis resoluções são as seguintes. Utilizar a função do Excel localizar e substituir, para substituir esse hífen aqui por um espaço vazio. Nós podemos também utilizar funções de texto para assumir com esse hífen. E, por último, podemos utilizar a opção que está aqui na guia dados, que é a opção texto para colunas. Eu vou começar mostrando a opção localizar e substituir. Primeiramente, eu vou colocar aqui a função proc_v, igual a proc_v. Vou pegar o meu argumento valor procurado, ponto e vírgula. Vou pegar a minha matriz tabela, seleciono essa célula aqui, Ctrl Shift seta para baixo e Ctrl Shift seta para a direita, ponto e vírgula. Tenho que colocar o número índice coluna. Vamos supor que eu queira retornar aqui a coluna de número 5, que é a coluna referente à região. Coloco 5. Vou colocar correspondência exata, fechar parênteses e apertar Enter. Nós temos aqui novamente o erro n/d, justamente porque nós temos aqui um dado em não conformidade. Eu vou aplicar as demais células. Beleza? E agora eu vou fazer a resolução desse problema através da função localizar e substituir. Para utilizar essa função aqui, localizar e substituir, primeiramente eu tenho que selecionar o intervalo no qual eu quero localizar e substituir. Eu vou apertar Ctrl L. É aberta essa janela aqui de localizar e substituir. E basta que eu venha aqui nessa aba 2. Na aba 2 eu tenho o termo que precisa ser localizado, que será o hífen. E aqui em substituir por, eu tenho que colocar o termo que eu quero que preencha o lugar desse hífen. No caso, eu quero que esse hífen seja substituído por nada. Eu quero que ele apenas suma daqui. Quando eu clico aqui em substituir tudo, o Excel avisa que fez 27 substituições. E se a gente verificar aqui, o hífen desapareceu e a nossa proc_v funcionou. As regiões aqui, referentes aos estados, foram retornadas pela nossa função proc_v. Beleza? Vou clicar aqui em OK e em fechar. Então essa aqui foi a nossa primeira solução para esse problema de dado em não conformidade. Nós vamos agora partir para a segunda solução, que é utilizando funções de texto. Eu vou descer aqui e vou fazer essa solução utilizando essa tabelinha aqui. Nós temos o código, que tem o dado em não conformidade. Nós temos aqui um campo para o código corrigido. Temos o estado e pretendemos retornar a região para cada estado utilizando uma função proc_v. Aqui em dado corrigido eu pretendo utilizar funções de texto. Eu vou pegar aqui e vou vir pela direita, vou pegar o valor a partir da direita, que é esse valor aqui do 15, e vou concatenar esse valor com o valor vindo a partir da esquerda, que é esse valor aqui de 0,14. Vamos entender melhor. Vou clicar aqui dentro, vou colocar a função num.character. Aperto Tab, tenho que selecionar o texto, B65, fecho parênteses e vou apertar Enter. Nós temos aqui o valor 6. Isso significa que nós temos 6 caracteres aqui dentro dessa célula B65. Nós temos o número 0, 14, o hífen e o número 15. São 6 caracteres. Agora eu vou clicar aqui, vou vir na barra de fórmulas e vou digitar a função direita. Direita, aperto Tab. Aqui em direita eu tenho que selecionar o texto. O texto será o texto da célula B65, ponto e vírgula. E depois eu tenho esse argumento aqui num_character, que define a quantidade de caracteres que eu quero retornar através dessa função, vindo a partir da direita. Nós temos que essa função num_character retorna o valor de 6.
Se eu apertar F9 aqui, vai ser retornado o valor 6. Vou apertar Ctrl Z. E já que essa função nunCharact retorna o valor 6 e o que eu quero retornar através da função direita são esses dois números aqui, 1 e 5, vindo a partir da direita, eu tenho que diminuir 4 caracteres, porque são dois números. Percebam que são sempre dois números aqui vindo a partir da direita. Vamos descer, nós temos sempre dois números, tá bom? Subo aqui, eu subtraio 4 desse valor de 6, vou fechar parênteses e vou apertar Enter. Nós temos aqui então o valor de 15. Beleza. Agora eu venho aqui e vou vir a partir da esquerda retornando esses outros valores. Eu poderia simplesmente colocar aqui o valor de 0,14, entre aspas, colocar um operador de concatenação e concatenar esse valor com o valor da função direita. Isso aqui daria certo porque nós sempre temos o valor de 0,14 antes do nosso hífen, tudo bem? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar aqui uma função esquerda. Função esquerda, eu vou pegar o texto, que é o texto da célula B65, clico aqui, ponto e vírgula. Tenho que colocar a quantidade de caracteres que eu desejo retornar através dessa função esquerda. Como nós temos sempre 3 caracteres, esses caracteres se repetem, eu vou colocar aqui o valor 3. Fecho parênteses e vou utilizar um operador de concatenação. Beleza, por que eu utilizo sempre 3 aqui? Porque esse valor sempre será 0,14 e sempre será de 3 caracteres. Então não tem problema utilizar 3 aqui. Já na função direita, eu estou colocando aqui a nunCharact subtraindo 4. Esses 4 caracteres são caracteres conhecidos, são o 0,14 e o hífen. Já esse valor que vem após o hífen, ele pode variar. Se eu puxasse aqui esses valores com a alça de preenchimento até passar de 100, nós teríamos aí 3 casas após o hífen. E é por isso que eu coloco aqui a função nunCharact. Eu identifico a quantidade de caracteres e sempre subtraio 4. Tá bom? Concatenei, aperto Enter. Nós temos aqui 0,1415, que é o nosso código corrigido. Vou pegar aqui e vou aplicar as demais células através da minha alça de preenchimento. Aplico e beleza. Venho aqui na região, vou fazer a minha função procv, o valor procurado será esse valor corrigido, será procurado nessa matriz tabela aqui, seleciono toda a matriz tabela, a coluna será a coluna de número 5 e coloco correspondência exata. Fecho parênteses e aperto Enter. Temos aqui a região norte, que é a região correspondente ao estado do Acre. Eu vou puxar aqui com a alça de preenchimento e vou aplicar as demais células. Beleza, tudo foi preenchido aqui e aparentemente tudo está correto. Tranquilo então, eu ensinei aqui a vocês o método através de localizar e substituir. Mostrei também o método por meio de funções de texto. E agora nós vamos utilizar a função aqui do Excel, que é a função texto para colunas, que está aqui na guia dados. Para fazer isso, eu vou vir aqui nessa funções de pesquisa e referência de número 5. Eu tenho aqui a base de dados, tenho o código completo com esse erro de não conformidade, com esse hífen. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esses valores, vou separar o valor que vem antes do hífen, que é a parte 1, e vou separar o valor que vem após o hífen, que é a parte 2. Depois eu vou fazer a união, e aí eu vou fazer a minha função procv. Para fazer isso, eu tenho que clicar aqui, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei os valores do meu intervalo de código, vou vir aqui em texto para colunas, vou deixar aqui marcada a opção delimitado, vou clicar em avançar. Depois que eu faço isso, eu venho aqui em outros e desmarco tabulação. Marco aqui outros e coloco um hífen. Percebam que ele já fez aqui a separação. Clico em avançar, eu deixo aqui em formato geral e aqui em destino eu tenho que selecionar essa célula aqui. Ó. Por quê? Porque ele vai pegar, separar isso daqui e jogar os valores aqui. Ele vai jogar essa primeira parte aqui e a segunda parte aqui dentro. Se eu deixasse aqui na coluna H, ele ia substituir esse valor do código e ia jogar a segunda parte aqui nessa coluna da parte 1. E não é o que nós queremos. Clico aqui e posso clicar em concluir. Ele fala que já existem dados aqui e se eu desejo substituí-los. Clique em OK e aí ele faz o preenchimento. Feito o preenchimento, eu venho aqui em união e vou concatenar esses dois valores. Coloco igual, antes desses valores eu vou colocar um 0, vou concatenar o 0 com a parte 1 e depois vou concatenar a parte 1 com a parte 2. Fiz isso. Aperto Enter, tem aqui o valor 0,1415, que é o valor correspondente aqui sem o hífen. Puxo com a alça de preenchimento. Preenchi todas as células e agora nós vamos fazer a procv para retornar a região correspondente ao estado.
utilizo aqui o valor da união, pego a base de dados, que é a matriz tabela, eu vou trabalhar com F4, ponto e vírgula. Coloco número, índice e coluna, será a coluna 5, ponto e vírgula, correspondência exata, fecho parênteses e aperto Enter. A região correspondente é retornada e agora eu posso aplicar as demais células. Beleza, pessoal. Então esses aqui foram 3 métodos para resolver esse problema de dado em não conformidade. Esse aí é um dos erros que pode vir a acontecer quando você utiliza a função procv ou a função proch. Na próxima aula eu quero mostrar a vocês o principal erro que acontece quando nós utilizamos a função procv. Vamos lá então.